Olá, eu sou o professor Maximilian Steiger. Hoje a gente vai mergulhar numa das obras mais práticas e importantes da filosofia ocidental, Os Deveres, de Marco Túlio Cícero. E olha, este não é um livro que nasceu em tempos de paz, muito pelo contrário. Ele é um verdadeiro manual de sobrevivência moral, escrito no olho do furacão de uma crise que estava literalmente demolindo uma civilização. Vamos entender juntos por que ele fala tanto com a gente até hoje. Essas palavras são do próprio Cícero, e elas já mostram o tamanho da dor que serviu de motor para esta obra. Isso aqui não é um texto acadêmico, distante. É quase um desabafo, sabe? O lamento de um homem que viu o projeto da sua vida inteira, a República Romana, virar pó. Mas, ao mesmo tempo, é um baita ato de resistência. Para a gente sentir o piso de Os Deveres, é fundamental entender o caos daquela época. A República Romana, uma instituição que durou séculos, não estava só passando por uma crise. Ela estava morrendo. E era uma morte violenta, em meio a uma convulsão de poder e traição. E a escalada foi vertiginosa. Em menos de 20 anos, o que eram alianças políticas viraram uma guerra civil sangrenta. A ditadura simplesmente atropelou as instituições. A violência chegou a um ponto que levou ao assassinato de César e, no fim, de forma trágica, ao do próprio Cícero. Era o caos absoluto. Cícero usa essa citação do poeta Ênio para resumir o sentimento geral. A confiança, que é o pilar que sustenta qualquer sociedade, tinha simplesmente evaporado. As regras do jogo não existiam mais. O que sobrou foi essa sensação profunda de que tudo podia desmoronar a qualquer momento. E aqui está o ponto-chave. Afastado da vida pública, Cícero usa a última arma que lhe restava, a palavra. Ele transforma essa tragédia pessoal num legado para o filho, Marco, que estudava em Atenas. Então, o livro é, na essência, uma grande carta, um guia sobre como ser uma pessoa decente num mundo que tinha perdido completamente a sua bússola moral. No coração de tudo isso, Cícero encara uma pergunta que, vamos combinar, nunca sai de moda. O que fazer quando aquilo que é o certo e aquilo que é conveniente parecem ir para lados opostos? O dilema, então, se resume a dois caminhos. De um lado, o honestum, o que é moralmente correto, o que é guiado pela virtude, pela integridade. Do outro, o utile, o que é útil, conveniente e focado na vantagem pessoal, no poder. A grande pergunta de Cícero é: será que esses dois caminhos precisam mesmo ser inimigos? E é aqui que Cícero nos apresenta a sua solução, que é simplesmente genial. Uma ideia que iria ecoar por séculos na filosofia ocidental. A solução dele é elegante e, ao mesmo tempo, radical. Cícero vai dizer que qualquer conflito aparente entre o útil e o honesto é, na verdade, uma ilusão. Uma ação desonesta, sei lá, um ato de corrupção, uma traição, pode até parecer vantajosa ali no momento, mas, a longo prazo, ela sempre corrói o caráter, destrói a confiança e, no fim das contas, prejudica todo mundo, inclusive quem a praticou. Para ele, o que é verdadeiramente útil é sempre o que é moral. E para colocar essa ideia de pé, Cícero se apoia em 4 virtudes fundamentais. A sabedoria, para a gente buscar a verdade, a justiça, que é a cola que mantém a sociedade unida, a coragem, para a gente agir mesmo sob pressão, e a moderação, para manter o equilíbrio. Juntas, elas formam essa bússola moral que nos ajuda a navegar em qualquer tempestade. Ok, tudo isso soa muito bem na teoria, né? Mas e no mundo real? Será que essa filosofia se sustenta? Bom, Cícero nos dá um exemplo histórico perfeito, um verdadeiro teste de fogo para suas ideias. A cena é a seguinte. Estamos em Atenas, logo depois daquela vitória gigantesca contra os persas. O general Temístocles chega na Assembleia e diz que tem um plano brilhante para a segurança de Atenas, mas que o plano é tão secreto que ele não pode contar para todo mundo. O plano, que ele contou em segredo para um único homem, Aristides, era incrivelmente útil. A ideia era simplesmente botar fogo na frota de Esparta, que estava ancorada ali perto. Com um único golpe, Atenas eliminaria seu maior rival e garantiria o domínio total sobre a Grécia. Seria o máximo do tio, o ápice da conveniência. Aristides, que era conhecido por sua integridade, volta para a Assembleia. E a avaliação dele é direta, demolidora. Ele não entra em detalhes. Ele só diz para os atenienses que o plano de Temístocles era, de fato, muito útil, mas era também completamente desonesto. E a reação dos atenienses foi imediata, unânime. Só de saber que a proposta era desonesta, eles a rejeitaram. Ninguém nem pediu para saber os detalhes. Eles entenderam, ali, instintivamente, que uma vantagem conquistada com desonra não é uma vantagem de verdade. O honestum venceu o que só parecia ser útil.
Essa decisão aconteceu há milênios, mas o legado de Os Deveres continua mais vivo do que nunca. É fascinante parar para pensar por que essas ideias de Cícero atravessaram tanto tempo. O impacto foi imenso. Os Deveres virou um manual moral para líderes, influenciou o desenvolvimento da ideia de direito natural e, principalmente, manteve acesa a chama do ideal republicano. A influência foi tão poderosa que até mesmo Augusto, o primeiro imperador, sentiu que precisava, digamos, maquiar o seu poder absoluto com a linguagem e os valores da República que Cícero defendeu até a morte. São mais de 2000 anos, e durante todo esse tempo, essa obra moldou líderes, filósofos, cidadãos. E as perguntas que Cícero fazia lá no meio das ruínas de Roma são exatamente as mesmas que ecoam hoje nos parlamentos, nas salas de reunião e nas nossas decisões mais pessoais. Cícero, então, nos deixa com essa questão que continua em aberto. A resposta dele é clara. O caminho da integridade é, no fim das contas, o único que é verdadeiramente vantajoso. O desafio que fica para nós, assim como ficou para os atenienses, é ter a coragem de escolher o que é certo e não apenas o que é conveniente. Obrigado.